Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do César Fios Advogados, o Questão de Mérito. Hoje, eu, Thaís Murta, Lucas Lima, iremos receber a doutora Daniela Velar. Daniela, que é advogada, professora universitária, presidente da Comissão de Educação Digital da OAB-MG. Seja muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigada pelo convite, Bruno, Lucas e Thaís. Vou esquecer o doutor, pode ser? Por favor, por favor. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra ter uma conversa tão significante, né, e tão importante dentro aqui desse espaço. E realmente sei que vai ser uma experiência incrível. Coisa boa. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. A Daniela, gente, foi minha aluna na PUC, né, Daniela? Verdade. Na pós. Eu falei, tá vendo? Bom aluno a gente marca, a gente grava. Eu lembro dela, eu lembro do nome, lembro dela fisicamente. Bati o olho nela aqui e falei, ó, Daniela. Verdade. Pós-presencial ou digital? Digital, mas ela abria a câmera de vez em quando. De vez em quando. Ela sempre comunicava por áudio, né? Trazia a opinião dela, marcou bastante. Tanto marcou que recebeu até convite para compor banca lá, né? Foi, depois do término da pós, eu participei de algumas bancas lá. Aí, muito bem. Já que falou de digital, né? Já vi que você lançou a bola aí. O tema de hoje é justamente isso, né? Direito digital. Você faz parte, é presidente, na realidade, da Comissão de Educação de Direito Digital da OAB Minas. E eu queria saber um pouquinho mais, vou te chamar de Dani, tá? Vou até pular do doutora para Dani. Dá intimidade pra você ver. Por favor. Não dá qualquer coisa, mas não dá intimidade, né? Queria saber um pouquinho mais da comissão, como é que surgiu essa comissão, como é que está fluindo esse trabalho. Ótimo. A comissão, ela foi criada em 8 de março deste ano, no Dia da Mulher, né, em homenagem às mulheres. O Dr. Sérgio Leonardo nomeou a mim e uma vice-mulher também, em razão da legislação que foi publicada em janeiro de 2023, a Lei 14.533, que torna obrigatória a instituição da Política Nacional de Educação Digital. Essa comissão, ela é o segundo estado, né? A OAB Minas foi o segundo estado a criá-la. A OAB São Paulo já havia feito isso, né? Como a gente sabe, falando de direito digital, São Paulo é sempre, né, o pioneiro. E aí nós somos o segundo estado e os nossos trabalhos, eles se resumem em discussões, reuniões, elaboração de materiais para a gente realmente contribuir nessa capacitação que a própria lei traz como obrigatório, nessa capacitação das pessoas dentro do digital. É uma forma da gente contribuir para a construção da cidadania digital. Explica pra gente, Dani, assim, o que se entende por educação digital, então? É uma espécie de letramento digital, preparar as pessoas para uma economia cada vez mais digitalizada, meios digitais de trabalho, mercado? Exatamente. Hoje nós entendemos, nós da comissão, e temos aí um número em média de 50 pessoas, porque vira e mexe, entra e sai, né, gente? Trabalho voluntário, a gente sabe que envolve isso. Hoje a nossa questão é capacitar pessoas, é trazer instruções, porque isso reduz golpes virtuais, isso reduz o número de atos infracionais cometidos por adolescentes, por exemplo, que às vezes entra no Instagram do outro e comete o cyberbullying. Isso tem muito no meio deles, né? Principalmente nessa parte juvenil mesmo, de criança para adolescente. Eles já nascem inseridos na tecnologia, então para eles já é um hábito ter grupo de WhatsApp. Então, assim, eu já tive diversas experiências, que eu também sou professora de escola de direito. Eu dou aula em um colégio particular aqui em Belo Horizonte, em Contagem. Legal. A disciplina chama Direito e Temas Contemporâneos, além da universidade. E aí lá a gente analisou diversos casos práticos que aconteciam entre eles, como, por exemplo, criação de enquetes, que tinha ali um preconceito por trás, né? Então, a comissão, o trabalho dela é discutir medidas comportamentais. O que eu posso fazer através do meu comportamento humano para evitar certa situação, por exemplo. Entendeu? Nesse contexto novo Neste que na contexto, realidade assim, a gente reluta em dizer que é novo, mas ele está presente já há algum tempo na nossa vida, principalmente depois da pandemia, né? Que é tudo 100% digital. E a gente não sabe onde vai parar, né? Porque não dá pra a gente não sabe, nesse não tem dimensão do de inteligência artificial, flui muito mais rápido. Isso. Inclusive, você falou de adolescentes, eu lembrei, não sei se vocês viram, um caso recente no Rio de Janeiro,
de alguns alunos, eu não lembro qual escola, mas de ensino médio, que usaram o ChatGPT para criar falsos nudes das colegas. Ah, de fato. Então, o uso da inteligência artificial que está nesse momento de IA generativa, né? Que veio com o ChatGPT em outubro do ano passado, mas que já evoluiu 10 anos em né? Para também praticar esse tipo de conduta ilícita. O que eu acho legal, assim, eu não sabia disso, assim, essa modificação da matriz curricular do ensino base para você agregar outras experiências, sabe? A gente só é acostumado a estudar só física, química, biologia, matemática e achar que é suficiente. Eu falava isso em sala de aula esses dias. A gente aprende pouco educação financeira, noções de direito. Isso é extremamente fundamental no decorrer da vida, inclusive na vida profissional. Empreendedorismo. Quem dera, né, se a gente tivesse lidado com isso antes. Coisas básicas, direito do consumidor, por exemplo. Isso. Eu percebo que às vezes a pessoa chega na porta do curso superior, com 18 anos, completamente cru. Imaturo, assim, sobre outras áreas que hoje são centrais. Direito digital, por exemplo, conhecer um pouco mais, se habituar. Né? Eu acho que isso é central, assim, esse aperfeiçoamento, mudar o modelo de aprendizagem, de formação, base. Eu quero fazer uma pergunta para Thaís. Ixi. Já que a gente vai falar de direito digital hoje, Sim. como é que tá isso, assim? O direito digital, ele já é reconhecido tranquilamente como um ramo autônomo do direito? Ou, na verdade, cada ramo do direito pode ter o seu lado digital, né? Perfeito, Bruno. Bom, é interessante você perguntar isso, porque semana passada eu fui numa audiência da comissão que está fazendo a reforma, né, do Código Civil, da comissão de empresarial, especificamente. Mas lá a gente teve uma discussão sobre esse ponto do direito digital. Deve ser incluído um novo capítulo ou livro no Código Civil só para o direito digital? Ou será que o direito digital realmente ele passou a ser uma veste que vai caber em todos os outros âmbitos do direito civil e da vida moderna, né, como um todo? E aí a posição prevalecente foi realmente no sentido de que criar um capítulo ou um livro específico para o direito digital não seria algo eficaz. Legal. Até porque já nasceria defasado, defasado. É engessaria constante, algo, né? É isso aí. que é intrinsecamente dinâmico, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Então, o posicionamento, e eu me filio a esse entendimento, é de que realmente não se deve criar um novo livro para o direito digital, mas deve atualizar cada segmento do direito como um todo, para que use essa roupagem também adequada desse momento tecnológico. E sabe o que eu penso? Assim, áreas muito dinâmicas, como o direito do consumidor, como o direito, essa área digital, elas têm que seguir a técnica que o legislador usou no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, que é a técnica de conceitos jurídicos abertos, indeterminados. O meio ambiente tem muito isso também. Né? Que é a hermenêutica que termina de construir o sentido da norma. O sentido da norma não está completo. Né? Perfeito. Sim. Porque, você vê, o CDC com 119 artigos, salvo engano, ele regula grande parte das relações obrigacionais contratuais que a gente celebra, né? Então, como que ele faz isso? Com essa técnica, que eu acho que ela é importante, porque ela permite uma atualização constante, por meio da hermenêutica, nos tribunais, na advocacia, né? nas jornadas. Então, os advogados trazem teses, os tribunais podem encampar algumas teses, algumas modificações, etc. E daí o direito vai evoluindo sem precisar necessariamente que o legislativo faça reformas, etc. Sim, e tente suprir realmente algo que é insuprível de uma forma você está sempre engessada. correndo atrás, né? Isso. Sim, Inatingível, né? Inatingível, A exatamente. gente já tem algumas legislações, como Marco Civil da Internet, LGPD, Lei Carolina Dickmann, mas você vê que sempre vai haver algum caso concreto que você precisa ali ter uma ideia expansiva, né? Uma interpretação expansiva. Tem um descompasso se você ficar preso à reforma legislativa. Se você permitir conceitos jurídicos que tragam o papel da hermenêutica, né? Igual você pensar o direito da personalidade como cláusula aberta. É isso, você vai para o tribunal e sustenta a sua tese. Pode ser que você crie um precedente. Sim. Pode ser que o tribunal reconheça ali um direito de personalidade que ele não reconhecia antes. O direito ao tempo, por exemplo. Sim. Várias decisões. Eu já li sobre uma dissertação Eu tive que aula com fala... ele sobre isso. Um autor muito bom. Tem um autor, é razoável. Tem um professor É. muito Fala bom que sobre ensina tempo sobre perdido. Tem. Responsabilidade pelo tempo. Eu Eu não acho lembro que é o nome Bruno dele. Lever o nome dele. Ah, tá. Eu já ouvi falar É. dele, é bom. Grandes coisas. Pera lá, né? Então, é um exemplo. O tempo não tem uma
previsão legislativa de que o tempo é um bem jurídico, tutelável, etc. Mas várias decisões entendem o tempo como um direito de personalidade atípico, né? E que o nosso rol é aberto. Então, mas eu acredito também que a gente precisa de um embasamento até doutrinário, por exemplo, o caso do seu livro, porque nós temos que ter segurança jurídica, né? isso. Perfeito. Se deixar por conta do Poder Judiciário, Você tem que ter critérios para essa hermenêutica, com o certeza. tempo todo vão sair decisões assim. É isso aí. É verdade. Importante. E aí Como a gente tem vai... visto, né, atualmente. a gente entra num lugar perigoso de ativismo judicial. etc. Exatamente. É isso, você tem que ter um aprofundamento doutrinário que Isso. traga parâmetros de por que Isso. aquela interpretação é aceitável Isso. dentro do sistema, dos princípios, Isso. perfeito. Isso que eu ia falar, você Exatamente. falou princípios, é exatamente isso. Tem se discutido muito se um marco legal para inteligência artificial, ele seria, primeiro, se ele precisa de ser efetivamente desenvolvido, acho que isso todo mundo concorda, que precisa de regulação, mas como funcionaria isso? E aí... Então, é isso que eu ia te perguntar, assim, Aham. uma impressão que eu tenho, que a questão não é só de normatividade, assim, vocês não têm uma visão de que muitas vezes a gente preocupa muito com a questão da norma, Sim, da estruturação, mas se não for uma política pública de criar instrumentos para dar eficácia, para regulamentar efetivamente, não adianta nada você criar LGPD, isso é só um instrumento normativo Vira legal, letra mas morta. meramente Tem uma simbólico. agência Ninguém forte, consegue atuando, enquadrar. Porque eu percebo É. pouco engajamento assim de política pública mesmo, de estruturar mesmo, de criar mecanismos, agências reguladoras, para que isso seja viável e não ser só algo que muitas vezes parece uma firula, assim, algo. Vocês não que têm essa realmente impressão? tem. E, por exemplo, uma crítica que se faz muito diz respeito ao marco legal para criptoativos, né? Que é do final do ano passado, que a norma ficou vazia, no fim das contas. Qual é a aplicação efetiva desse marco legal hoje? E aí o risco é que aconteça o mesmo com a inteligência artificial. Então, foi formada uma comissão de juristas pelo Senado ano passado e que no relatório final deles, a posição prevalecente foi no sentido de que a gente tem que fazer uma regulação para a inteligência artificial, mas que principalmente isso tem que ser feito de forma setorizada. Cria-se normas gerais, principalmente amparadas em princípios como parâmetros de interpretação, de hermenêutica, mas também de forma setorial, porque a inteligência artificial não é algo, né, homogêneo. A gente tem Engessado, tem várias aplicações. Então, a gente tem inteligência artificial em mercado de capitais, inteligência artificial na área de saúde. Tem tantos segmentos que não dá para você colocar isso tudo Agropecuária. não tem como colocar isso num único lugar ali de forma genérica, né? Numa única Eu lei. tô lembrando aqui do princípio da boa-fé objetiva. Quantas coisas eu já resolvi com o princípio da boa-fé objetiva. Só que aí, quando eu dou aula de boa-fé objetiva, eu mostro para eles a importância da gente não banalizar o princípio, não usar ele com função meramente retórica. Então a gente vai entender os subprincípios, vai entender as funções, vai entender os institutos relacionados. Então eles vão estudar a função interpretativa, integrativa, criadora de deveres laterais de conduta. Eles vão estudar o TUCOC, o venire contra factum próprio, o adimplemento substancial. Vão aprendendo a concretizar o princípio. E aí depois eu faço um exercício com eles, que é o exercício que eu aprendi com o Marcos Catalã, que foi meu professor na pós de consumidor. Direito do consumidor. Que é o seguinte, eu entrego vários julgados para eles. Vários. E eles têm que dizer quais julgados concretizaram e aplicaram com parâmetros a boa-fé e quais julgados só utilizaram a boa-fé assim. Faltava um argumento ali, jogou boa-fé. Igual dignidade da pessoa humana, às vezes. Dignidade da pessoa humana. E aí você vai ajudando o aluno a encontrar essa preocupação em sempre concretizar, fundamentar e não ser meramente retórico. Crítico, né? E me conta uma coisa, Dani, você que tá no dia a dia desse letramento digital, quais os principais desafios que você tem encontrado, assim, qual a falta de conhecimento e as consequências, né, dela nesse meio digital, assim, quais são os principais problemas? Sim, a primeira questão é a falta de política pública, como já foi abordado aqui pelo Lucas, né? Eu vejo que o Estado, ele não vou falar que ele não tem interesse, mas ele demonstra pouco interesse em conscientizar pessoas. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer mesmo, né? E não adianta, por exemplo, a gente ensinar dentro de uma sala de aula se ele vai para casa, seja adulto, adolescente, criança, e lá o ambiente é totalmente diferente do que ele aprendeu, porque o meio, ele interfere, né? Então, as dificuldades que eu vejo é que o nosso trabalho ele é a longo prazo, né? Por exemplo, a gente está aqui numa gestão de 3 anos, jamais a gente vai alcançar esse objetivo em 3 anos, porque é realmente aos poucos trabalhar a conscientização, ter discussão aqui em mesas como essas, para levar ao público, para levar à sociedade
E eu vejo, são esses pontos de dificuldade que, às vezes, eu ensino, o aluno sai muito bem, ele sai com senso crítico, ele entende que ele precisa ter uma responsabilidade no uso do digital, mas aí acontece uma coisa lá dentro do ambiente dele, que ele está acostumado, e aí ele precisa se adaptar. Né? Ele precisa a questão do pertencimento, né? E acaba que ele não respeita as regras. Por exemplo, entre os colegas, se um deles é uma pessoa que respeita, né, o código de conduta, o código de ética, vamos dizer assim, dentro do digital, e todo o meio não respeita, a gente vê que ele vai querer se pertencer àquele local. Eu acho que é igual quando você tá de madrugada parado no sinal, você e mais 3, aí um avança. O outro avança. Aí você fala assim, eu vou também, eu vou ficar parado Efeito aqui. manada. Né? Isso aí, E o meio Brasil está no influencia topo do muitas ranking vezes. que mais, quinto, terceiro, salvo engano, que mais utiliza a internet no mundo. Aham. Então, assim, nós utilizamos a internet, nós estamos conectados o tempo todo. Para nós Sim. é muito habitual. E as pessoas fazem isso de forma inconsciente, né? E eu acredito que, assim, independente da posição que você tenha, se tem que regulamentar ou não, mais ou menos, eu acho o seguinte, preocupação ética com as relações da internet a gente tem que ter. Total. É o básico. Porque ali é o mundo real numa extensão, num meio digital. E eu acho que também tem a questão, a Dani falou, tem às vezes um desinteresse em conscientizar, capacitar a população. Por que será, né? Qual é a grande motivação para não se ensinar, não difundir informação? Tudo que não é conhecido, se você ignora realmente o funcionamento, isso é muito mais fácil de ser dominado. É muito mais fácil vilanizar a tecnologia, falar que ela é opaca, que você não vai entender nunca, do que você efetivamente dar instruções e diretrizes para utilizá-la, né, de forma adequada. E olha como isso é complexo. É mais do que simplesmente dar uma informação técnica de como se usa uma tecnologia. É trazer o senso crítico de como se usa essa tecnologia com responsabilidade, com ética, com cuidado com o outro. Eu sempre falo, a internet é uma extensão do nosso mundo físico, não é a substituição. Perfeito. Lá não estou criando um mundo Não é paralelo. outro mundo. Você não entrou num É um outro. prolongamento mesmo. Não é um mundo paralelo. Eu faço o que eu quero. Terra sem lei, né? Muito tempo se falou que a internet Se é falou, terra sem sim. lei, Então, mas isso é hoje uma em dia extensão. O que eu faço aqui, eu também tenho que ter uma ética lá. A gente acaba, assim, a barreira da internet gera em algumas pessoas, sob a ótica do anonimato, a impressão que pode fazer tudo. Esse é o grande perigo. Por isso que é importante ter uma política pública de acompanhamento para quebrar essas barreiras e identificar perfis falsos, fakes, para não difundir. Então, assim, essa máscara que se coloca por trás da internet, eu acho que é o grande perigo, assim. Isso seria reduzido se houvesse uma conscientização sobre a ótica da responsabilidade. Isso. O que é um caminho mais difícil. Isso é a longo prazo. Isso. Enquanto isso, tende a haver mecanismos normativos e de política pública para ter um acompanhamento melhor. Eu fui num outro programa há pouco tempo, do professor Alexandre Torido, e tinha uma delegada da Delegacia de Crimes Cibernéticos, e nós falávamos sobre isso. Que cada vez mais eles têm procurado aperfeiçoar para poder quebrar essas barreiras, vai atrás dessas pessoas. Porque o número de denúncias que tem de crimes cibernéticos é um troço absurdo. Todos os dias. Do ponto de vista sexual, de violação de intimidade, do ponto de vista de golpe, crime patrimonial. E tem um agravante, Lucas, que é o seguinte. Com a internet, primeiro, surgem novos tipos de danos. Sim. Alguns danos que não existiam passam a ser possíveis no meio digital. E segundo, alguns danos que já existiam passam a se agravar. A gente entra, por exemplo, na seara do direito ao esquecimento. Né? Um bullying que eu sofri quando era pequeno lá atrás, ficou lá atrás, ninguém sabe, eu esqueci. Agora, se aquilo foi filmado e tá na internet, e de tempos em tempos aquilo vira um meme, vira uma coisa, a vítima não tem o direito nunca de se esquecer do que aconteceu. Eu falo sempre, gente, assim, se a pessoa tiver a intimidade dela violada de alguma forma e for levada à internet, aquilo ali é eterno. A marca que recai sobre a pessoa, Ganha ninguém uma esquece. proporção São danos absurda. psiquiátricos, né? Psicológicos. É o tribunal eterno, assim. A Constituição proíbe pena perpétua, mas a internet, ela tá ali. E é engraçado, né, que o STF, a posição atual é de que não é compatível, não é constitucional o direito ao esquecimento, né? Não é Eu tenho um constitucional. artigo sobre Olha. isso. Eu tenho até um aluno. De dados relacionado ao direito. Vamos falar um pouquinho falar sobre direito ao isso? Vamos esquecimento. falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Vamos. A gente já entrou em outra Vou até prestigiar a Kellen, me orientando, tá escrevendo sobre direito ao esquecimento. Tá Vai. no projeto dela. Chama a gente pra banca dela. Pois é. Verdade. E Então, é um Dani, tema muito
arriscado de você entrar, porque o STF já consolidou esse entendimento. Tem poucos doutrinadores que escreveram sobre direito ao esquecimento e as pessoas não pensam nisso, né? Não se fala disso. Tivemos o caso da Xuxa, por exemplo, que é emblemático. Pois é, explica pra gente, Dani, o que é o direito ao esquecimento, traz um caso para situar e conta pra gente essa posição do STF. Tá. Basicamente, o direito ao esquecimento é o direito de não ter aquilo lembrado, né? De não ter aquilo ali dentro do digital, por exemplo, de ter sido apagado, vamos dizer assim. E aí um caso que teve, que é usado, né, dentro das salas de aulas, é o caso da Xuxa, que antigamente ela fazia filmes, né, íntimos, enfim. E hoje, se você buscar isso na internet, você não encontra, né? É apagado. Só que, na verdade, isso é relativo. O direito ao esquecimento ele não é absoluto, porque, de alguma forma, aquilo ali ainda existe. Eu acredito, né? A minha opinião é que aquela pesquisa não deve ser pública, mas aquilo ali, de alguma forma, está dentro do digital, está dentro da internet. E a posição do STF é que é incompatível. Hoje você não pode se falar em direito ao esquecimento na atualidade em que nós estamos vivendo, da tecnologia, do digital. Nem para fins indenizatórios ou tem alguma repercussão Não, importante do direito ao esquecimento? Pois é. Você quer complementar? Não, por favor. Bom, eu como advogada e realmente que gosta de discutir, eu acredito que tem que ter uma indenização, né? Ainda que... Porque houve o dano. A indenização ela está ligada ao dano, então houve. Agora, a questão, a posição do STF de existir ou não esse direito ao esquecimento, ele também é discutido, porque não é absoluto. Entendi. Não é de forma absoluta. Dá uma sensação que a gente tá num Big Brother Não é absoluto. e que o erro não é possível, assim. Você não tem o direito de errar. Porque no mundo virtual, se você tiver uma escolha ruim ou errar, você nunca vai poder apagar aquilo ali. E todos nós estamos sujeitos ao Tolerância erro, né? zero. É. Sim. Eu acho que, assim, só fazendo um recorte em relação a isso do STF, eu dou aula de constitucional e eu trabalhei isso com os alunos esse semestre, por isso que eu tô aqui. Eu já tô tentando falar, mas é porque a gente fica animado com o assunto, eu acho animado. Eu acho que o STF, ele diz que não existe o direito de esquecimento no sentido de retirar, por exemplo, a matéria do jornal e do meio digital. Retirar completamente, apagar. Por A exemplo. tutela específica de uma obrigação de fazer, por exemplo, ou de não fazer. Exato. Tá. Por quê? Porque isso, pensando no nosso contexto, na nossa história de censura, seria talvez uma flexibilização do exercício da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Mas em uma outra camada, que seria realmente a tutela indenizatória, reparatória, isso vai valer, né? Então cabe a indenização. Tem que valer. Tem que porque valer. teve o dano. Então é relevante o fato daquilo não ser esquecido para fins de indenização. Isso, só que aí outra coisa que surge também, que é um direito a desindexar. Ou seja, tem até um julgado interessante, eu acho que é desse ano, nesse sentido. Foi uma servidora pública, ela, hoje em dia é, salvo engano, juiz, um cargo alto, mas em algum momento, 10 anos atrás, ela fez um concurso, e esse concurso ela foi uma das pessoas acusadas de ter praticado fraude no certame. Sim. E aí ela ajuizou a ação pedindo a desindexação, ou seja, o que é indexar? Quando você pesquisa ali no Google, né? O que vai aparecer. Então, para não veicular a pesquisa do nome dela a essa matéria. A matéria está no ar? Está no ar. Mas se você julgar o nome dela, não vai aparecer de cara. Como, e por aí, exemplo, ações trabalhistas também. Né? Isso. Muito se discute isso. Desculpa te Não, interromper. imagina, a gente está... E aí, esse direito de desindexamento, acho que fica assim, né? A palavra é estranha de desindexar, ele é legitimado. Eu acho que o STF compreende como válido. Mas legal. ainda assim tem forma de você buscar. Você digita, aí eu não vou falar, né? Conta pra gente. Mas o que acontece? As pessoas que trabalham com isso, que realmente trabalham com a tecnologia da informação e que têm essa expertise, eles conseguem digitar códigos antes da busca e aí quebra essa barreira. Não, e outra, né? A busca, essas ferramentas tradicionais de busca, é o que está aí para o grande público, mas o cara especializado, ele vai em conteúdo sem passar pelas ferramentas de busca, né? É o que eu falei, teoricamente não está lá, mas alguém pode encontrar, né, aquele conteúdo. E é interessante porque, por exemplo, esse artigo que eu escrevi fala sobre a proteção de dados e o direito ao esquecimento.
Proteção de dados é um direito fundamental que foi reconhecido, que está lá previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que se diferencia de direito à privacidade, né, que as pessoas confundem muito. Qual a diferença, Dani? Direito à privacidade é o direito daquela informação não ser pública. Por exemplo, antigamente, as pessoas, quando elas não queriam que alguém visse algo, ou que, que aquilo ali se tornasse público, elas iam para dentro de casa, fechava a janela, fechava a porta e ficava ali dentro, isolado. Hoje, com a internet, com a tecnologia, você não consegue fazer essa barreira das portas e janelas. Então, você precisa ali de um direito, de uma retaguarda de que aquela informação não se torne pública. Você não quer que aquilo ali seja publicado. É diferente da proteção de dados pessoais, porque não necessariamente aquela informação vai ser privada. Ela pode ser pública, mas ainda assim ela tem que ser protegida, tem que ter medida de segurança ali para protegê-la naquele tratamento dos dados pessoais, entendeu? Então tem uma grande diferença. Privacidade é o direito daquilo ali ficar resguardado e realmente ninguém ficar sabendo. Okay. E proteção de dados é o direito de que os meus dados, ainda que sejam públicos, sejam ali tratados de forma adequada. Responsável. Exato. Isso, entendeu? Então tem essa diferença. É importante a diferença. Legal. E os dois impactam no direito ao esquecimento. Né? Por exemplo, privacidade encaixa direito ao esquecimento, questões, né? Essas interlocuções, interseções entre esses temas, entre esses assuntos. E aí o artigo é interessante. Foi um pouquinho, acho que 2020 que eu escrevi ele. Precisa de atualização, né? O tempo todo a gente precisa atualizar. Foi antes, inclusive, da posição do STF. Foi em 2020, mas já se falava de que... Porque algumas decisões isoladas já tinham de que não existiria o direito ao esquecimento. E aí o STF só chancelou. Mas assim, é bem interessante para a gente discutir, talvez em uma outra oportunidade também, né? Maravilha. Ó, tá chegando a hora da sua frasezinha. Ai, meu Deus, eu não tenho frasezinha para esse Não. episódio. Eu fiquei tão empolgada falando de direito ao esquecimento. Ô, gente, eu sinto, eu já me tornei assim cativo da frasezinha. Eu sinto Ai, falta meu dela. Deus, deixa eu tentar Também, achar. viu? Pensa aí. uma Ao frase. final sempre tem uma frase. Não, é Sempre. porque ele brinca comigo, porque eu falo, espera aí, minha frasezinha. Aí E eu sempre trago uma assim, frasezinha. é aquilo que Espontâneo. dá uma cola em tudo que foi falado no episódio, entendeu? Ela Legal. tem essa sensibilidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pra Dani fazer a fala final dela, enquanto isso você acha uma frasezinha Tá bom, que tá eu bom. tenho certeza que todo mundo fica na expectativa da frasezinha. Ah, com certeza. Dani, te as pessoas estão agradecendo ansiosas. desde já por estar aqui com a gente. Deixa aí a sua mensagem final pro pessoal. Ótimo. Então, eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que a comissão ela está aberta para quem quiser participar, né? A Comissão de Educação Digital da OAB Minas, ela está aberta. Posso deixar meu Instagram aqui? Claro. Por favor. Daniela, com 2L, avelar.adv. Né? Caso as pessoas queiram discutir sobre o tema, porque a gente só vai construir uma cidadania digital através dessas discussões. Então, quem quiser, inclusive, ter acesso ao meu artigo, né, eu posso enviar, ele foi publicado em livro, mas eu posso, tá, gente? Eu não estou quero. violando direitos autorais. Porque é seu. Eu posso enviar, mas tiveram outros. O livro, como um todo, ele teve vários temas, né? Então, eu envio o meu artigo e para a gente discutir. Então, realmente é nessa construção de ideias que a gente vai chegar no mundo ideal. E lembrando que a internet não é substituição do que a gente tem hoje aqui. É algo realmente para estender. E obrigada. Maravilha, a Fiquei gente que muito feliz, agradece. Frasezinha, então, para encerrar. Vamos ver. Fazendo aqui Essa aí no improviso, hein? no improviso, um grande resumo do que a Dani trouxe, da relevância dessa conscientização, dessa capacitação das pessoas, da sociedade para esse mundo digital, digamos assim, físico e digital, mas que tem se tornado cada dia mais digital. Frase do Antônio Prates: estamos a um pequeno passo da inteligência artificial e a outro da idade das cavernas. Olha Eu tenho só. uma frase também que me vem à mente. Posso? Por favor. Me vem à mente. Do Enéas. Eu gosto muito de escutar o Enéas. Meu nome é Enéas. Ele tem uma frase que me marcou Não é o resto da minha vida. Ele fala o seguinte, que o ser humano é um universo em miniatura. Ou seja, a multiplicidade do comportamento individual é que é capaz de transformar o mundo. Nossa, minha Só frasezinha que- ficou no chinelo. O ser humano é um universo em miniatura. E de fato é. Assim, não há uma fórmula mágica que não seja cada um individualmente fazer a sua parte pra gente avançar um pouco. A gente não consegue uma solução única. É uma construção permanente
passo a passo e vamos adiante. Que sedutor ele. Ele é sedutor. É, Enéas, me marcou. Eu queria falar que só o amor constrói. É a minha frase real, pessoal. Mas essa fica melhor dado o contexto. Maravilhoso. Muito bom. Gostei. Então é isso. Então, pessoal, agradecer vocês aí pela companhia em mais esse episódio e nos vemos no próximo.